Oratória, comunicação, é falar com a tua alma para a alma das pessoas, independente do que vão falar de você. Não pensar no que vão falar de você. Resumindo, explanando essa frase fale com o teu coração para o coração das pessoas. Elas irão te ouvir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estou aqui para iniciar a temporada 2025 do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, meu professor de oratória, Valmor Nascimento. Seja bem-vindo, Valmor. Obrigado, Schumacher. É um prazer imenso abrir essa temporada 2025, primeiro do ano, né? Depois de acho que umas 16, 17 horas ali de treinamento, lançou o convite para estar aqui com vocês, trazendo informações sobre o poder da comunicação, como que ela influencia na vida pessoal e profissional. Para mim é uma honra poder fazer parte desse projeto, desse trabalho seu. Maravilha, e hoje é o episódio número 30, né, do InformaCast, nosso podcast aqui que procura diversificar, trazer todos os tipos de informações para vocês da área profissional, da área emocional, espiritual e da área da atividade física também, tá? Hoje o sorteio do InformaCast, como de costume, todo episódio a gente sorteia algum item de algum patrocinador, de algum apoiador do canal, e hoje a gente vai sortear um kit lá do Atacadão do Suplemento, que é o patrocinador master aqui do InformaCast. Se você quiser ganhar esse kit, comente aí, eu quero Atacadão do Suplemento, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreva para estar concorrendo a esse kit, tá? O pessoal do Instagram que está ao vivo aí, acompanhe que hoje vai ter dicas valiosas aqui. E falar em patrocinadores, eu quero agradecer aqui ao Atacadão do Suplemento, que é a melhor do mercado, Bateras Beat Cuiabá, a maior rede de escolas de música da América Latina, Instituto Rafael Fittipaldi, a clínica de transplante capilar especializada, Ciclo Shimano, o seu bike shop preferido, Vai Bem Saudável, a melhor opção para sua refeição, R Máximo Serviços Automotivos, seu carro merece esse máximo cuidado, GTX Sports, tudo em uniformes e brindes com alta tecnologia. E aos apoiadores, Z4 Store, loja online, Farmapele Cuiabá, PHD Bike Shop, Café Três Corações. Vamos seguir aqui com o Valmor. Valmor, da onde que vem o Valmor? Primeiro, conta pra gente. O Valmor veio de Santa Catarina. Muita gaúcho. Gente não sabe. Catarinense, é verdade. Conhecido como Barriga Verde. Por quê? A região do Mato Grosso, ela recepcionou e ainda recepciona muitos sulistas. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E surgiu, quando eu completei 18 anos de idade, a ideia de sair daquela cidadezinha pequena, Pinhalzinho. Eu tinha um sonho de conhecer. O nome da cidade é Pinhalzinho. Muitos pinheiros. Existe Pinhalzinho São Paulo e existe Pinhalzinho Santa Catarina. Sim. Uma cidade muito bonita, porém, quando você vê que, acredito eu, que Deus tem um projeto na sua vida, você muitas vezes vê aquele local muito pequeno para o tamanho do seu projeto. Sim. E tudo na nossa vida eu sempre acreditei, é Deus quem nos orienta e providencia tudo. Saí de lá a convite de um colega lá em Primavera do Leste e ele falou, não, aqui tem emprego para todo mundo. Cheguei, não era lá essas coisas. Tive que ir atrás de oportunidades de emprego, coloquei um anúncio no jornal. Meu primeiro trabalho foi como repórter esportivo em Primavera do Leste, sem ter nenhuma formação acadêmica. Com a cara e coragem, eu coloquei um anúncio no jornal. Vendedor e locutor recém-chegado. Comentei isso até no curso, Sim. que meu sonho era ser locutor, mas por causa do tom de voz, do sotaque, eu não fui aprovado nas emissoras lá de Primavera do Leste, que por incrível que pareça, hoje eu faço parte, já tem mais ou menos desde 2018 para cá, o nosso curso é ministrado na CIPLE, que na época nem existia, lá em Primavera do Leste, dia 1º e dia 2 de fevereiro. Estarei lá ministrando o curso de oratória. Dou aula para profissionais da área da comunicação lá de Primavera do Leste. Ou seja, se você tem um sonho, pode estar no local que for.
Coloca na mão de Deus, acredite no seu sonho, que uma hora ele vai acontecer. E o meu sonho era dar aula, meu sonho era estar na comunicação. E eu nem imaginava que eu iria estar ministrando curso de oratória em Primavera do Leste. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio em Primavera do Leste, e em 2000 eu vim para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, eu comecei a trabalhar, coloquei meu sonho em prática, eu disse, eu preciso correr atrás. Tem uma frase do Walt Disney, você lembra da frase? Sim. Que está na nossa apostila, que eu falo, todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se você tiver a coragem de persegui-los. E quando se trata dessas duas palavras, perseguir aqui, né, os nossos sonhos, isso requer de você coragem. E a coragem, muitas vezes, fará você enfrentar obstáculos, a coragem fará você tomar decisões que você poderá passar dificuldades. Mas se você coloca como foco, eu estou indo atrás dos meus sonhos e o sonho vai acontecer, vai se concretizar, você consegue enfrentar isso com jogo de cintura. Foi quando eu conheci a rádio, na época estava inaugurando, prestes a inaugurar aqui em Cuiabá, uma rádio evangélica no Grande Templo, e eu falei, eu acho que é uma oportunidade para mim. Já que não me aceitaram em Primavera do Leste, quando eu cheguei na Rádio Nazareno, que existe até hoje, lá no Grande Templo, o administrador da rádio na época, já falecido, irmão Benedito, filho dele é advogado, a gente é amigo até hoje, e ele falou assim, vamos fazer uns testes. Eu falei, tá bom. Fiz os testes, eles ficaram admirados. Nossa, que voz, vai dar super certo. Aí chegou uns caras a fazer outros testes, a minha voz já começou a ficar em terceiro lugar, quarto lugar, porque pô, a voz do cara é mais bonita. Já vi os caras com mais bagagem. Sim, né, mais experiência. E aí eu peguei e falei assim, mas eu acredito que meu sonho vai se tornar realidade. E eu vou começar por aqui. E foi quando deu tudo certo, eu entrei para a rádio, porém, a oportunidade que me deram era para preencher um horário que ninguém queria. Chuma, da meia-noite às 4 da manhã. Nossa. Aí eu falei, olha, a sua voz vai se encaixar. Da tipo meia-noite assim, às 4. Tem, né? Abraça aí. Que... Mas quando você tem um sonho, você corre atrás. É humildade. Não, eu vou começar por aqui. Comecei da meia-noite às 4 horas da madrugada. E ainda falaram assim, você vai falar só o nome da música e a hora certa, tá? É uma vez por hora. Uma vez por hora? Ou seja, eu tinha 4 oportunidades numa madradugada. 4 falas para você passar a noite em branco. Aí o que aconteceu? Eu fiz igual você está fazendo. Eu fui atrás de patrocínios, comecei a lançar quadros, sorteios na rádio, ia em busca de lojas, eu preciso de brindes, prêmios, e coloquei a galera para ligar e falar ao vivo no programa e participar. O programa se tornou líder de audiência. Nossa. 2 horas da manhã eu tinha uma oração que eu fazia com Cuiabá inteiro, todo mundo assistia e participava, e o programa explodiu. Top. À tarde me convidaram para treinar os pastores que falariam na rádio. Ou seja, precisavam passar no meu estúdio, ficar 6 meses praticamente em treinamento, para depois eu falar, você está apto a falar ao vivo. E eu editava os programas, fazia os cortes, tudo no Sony Vegas 4, não sei se os meninos do estúdio conhecem, Murilo, é um pouquinho antigo, Sony Forge. Era tudo meio analógico. Assim, isso, né? Mas eu aprendi madrugadas e madrugadas adentro, aprendi a fazer tudo sozinho. E aí foi quando eu vi que o cuiabano por si só, a questão do linguajar cuiabano, ele chega no posto e fala completa, o crima. O linguajar, existe o sotaque e a forma do cuiabano falar. Cultural, né? Isso, aos poucos vai se lapidando isso. Uhum. Porém, chegar no microfone, não saber usar o microfone corretamente e vários erros que eu percebi, eu pensei comigo. Eu lembro que eu fiz um curso lá em Santa Catarina. Liguei para o meu professor de Santa Catarina e falei assim, Augusto, o nome dele é Augusto Giovanni. Você consegue mandar a apostila por correios para mim? Do curso que você tinha feito. Que eu tinha feito lá, com 17 anos de idade. Ele falou, na hora, meu amor. Mandou a apostila, comecei a estudar, reformatei a apostila. E lembra que eu falei sobre a coragem que faz você chegar até a realização do seu sonho? Eu pensei assim, eu vou lançar um curso. Divulguei no meu programa, só na madrugada. Só era a oportunidade que eu tinha. Curso de dicção e oratória no Grande Templo, Rádio Nazareno. Deu 40 pessoas. Rapaz, fiquei feliz demais. Cobrei o primeiro 50, curso? Primeiro curso. Turma. Cobrei R$50 cada um. Nossa. E aí eu pensei comigo, então, o salário mínimo era uma grana. O salário mínimo era R$300. Pô. Eu ganhava por mês na rádio R$300. Entendi. Então no curso tirou o ano ali. Deu 2.000, deu quase 5 meses um pouquinho mais de 5 meses de curso, de salário no curso. Mas a questão não foi essa. A questão é que eu vi que eu não estava preparado ainda.
Eu pensei comigo, por ser um curso mais religioso, o pessoal achava que estava num culto e não dava aquelas brigas, intriga, um querendo converter o da igreja do outro e assim por diante. Aí eu pensei, não, eu preciso trabalhar. Uma coisa que o ser humano, o líder, tem que trabalhar, aprender, estudar, é gestão de pessoas, gestão emocional e liderança, para você saber passar isso para outras pessoas. Sim. E aí eu reformatei o curso, fiquei uns 5 anos mais ou menos, treinando, dando curso, treinando praticamente. E as primeiras turmas, eu ia para Tangará da Serra, para você ter uma ideia, eu colava cartazes, imprimia na gráfica e colava nos postes. Olha a tecnologia que eu usava. Saía de Cuiabá, me hospedava em Tangará, saía colando na rua toda, esperando o pessoal ligar depois. Hoje a gente tem o Instagram que faz isso. Sim. Mas nesse período foi quando eu resolvi me especializar em comunicação, mas eu tive que ir embora de Cuiabá, fui para Santa Catarina de novo, voltei para lá para morar lá. Meu pai tinha falecido. Você trabalhava com comunicação também lá, né? Aí eu montei um estúdio lá em Santa Catarina, gravando vinhetas, comerciais, e a minha carreira como professor de oratória foi assim, eu voltei para Santa Catarina, mas não aguentei o frio mais, aí falei, vamos embora, peguei a família, fomos para o estado do Pará. Ficamos lá 8 anos. Tive loja, tive livraria evangélica, tive a gráfica e os cursos. Quando você fala sobre ter um sonho e perseguir, você tem que entender que ele tem que ser seu maior propósito. E o meu propósito é aqui, ó, Curso Oratória Sem Limites, que foi um nome que surgiu depois também. Já retornando para Cuiabá. 2015 para 2016, quando deu um boom no Instagram, comecei a trabalhar com marketing digital, comecei a trabalhar, sempre fazia marketing antes, e aí eu lancei esse nome. O meu CNPJ é aberto desde 2006, aqui em Cuiabá. Escola de Comunicação e Capacitação. Mas o nome fantasia era VN Treinamentos, e não conseguia achar um nome. Aí uma noite, estava lá no estúdio, foi quando Deus me deu esse nome. E aí ficou esse nome. Então eu, como profissional, estou desde 2002, o CNPJ aberto em 2006. Eu atendo várias cidades hoje, no estado do Mato Grosso e fora do estado também. O Oratória Sem Limites, uma vez, Chuma, eu ouvi de uma aluna assim, Valmor, eu estava há 6 meses, outra 1 ano, esperando para fazer o curso. Ela falou, o meu sonho era fazer o teu curso. Eu falei, cara, que bacana você ouvir isso. As pessoas sonhar em fazer um curso contigo, e estar perto de você, aprendendo, ouvindo de você. Eu ia te perguntar o que te motivou para entrar na área de comunicação, porque você teve N experiências de empreendedor, né, radialista e tal, mas você chegar a falar, não, o meu sonho é esse, e ter esse reconhecimento das pessoas, a vontade de querer fazer o seu curso, aprender e tal, ouvir suas dicas, sua história, o que te motivou a chegar nesse ponto, Valmor? Depoimentos. Eu tive vários momentos, Chuma, que eu pensei em desistir, metade do curso, metade do caminho, deu aquele desânimo, parece que você não está vendo o resultado. E aí, de repente, alguém fala para você assim, Valmor, teu curso mudou a minha vida. Eu falei, caraca, se o curso muda a vida das pessoas, por que eu vou desistir? Existem N pessoas querendo mudança de vida. Porque eu vou falar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre os bloqueios. Então, quando você pensa em desistir de algo, alguém está se inspirando em você. Você pode estar mudando a vida de alguém. É igual postar alguma coisa sobre treino, ou sobre uma reeducação alimentar, que a pessoa está mudando um estilo de vida, de hábitos e tal. As pessoas acham que às vezes é algo que está querendo se mostrar e tal, mas é igual você falou, está sempre motivando alguém. Instiga. Eu comentei com uma aluna ontem, segunda-feira. Domingo, rapaz, eu fiquei com uma vontade de ir para academia, até chamei meu filho, falei, bora treinar. Mas aí a preguiça falar um pouco maior, aí a aluna postou de manhã correndo e à noite na academia treinando. Aí a gente está com um projeto aí, alinhamento de ideias, eu falei, cara, foi vergonha, ó. Ver você de manhã treinando, à noite treinando,
queira ou não queira, igual você falou, você posta, você acaba motivando, instigando outras pessoas. Alguns, né, que tem as críticas e pensamento ter, né? negativo, acham que você está querendo, como diz o Cuiabano, se amostrar. Eu sempre falo assim, Chuma, que se lasque, pensa o que quiser pensar, que se dane. Eu também sou dessa. O importante é o que você está fazendo. Sim. Se você for querer agradar todo mundo, você não vai conseguir. Uma vez quando eu morava em Cáceres, eu morei em Cáceres de 2010 a 2015. E lá eu tinha um projeto que chamava CrossFit On. Quando o CrossFit explodiu no Brasil e tal, eu criei um grupo de treino de final de semana, que era aos domingos lá na praça da cidade. A gente fazia os exercícios lá como se fosse um treinamento funcional. Não era bem um CrossFit porque era assim, ao ar livre. E eu arrecadava alimentos e grana para um hospital lá que chama Bom Samaritano, que é um hospital de doenças de pele. E aí eu sempre compartilhava essas coisas, né? A divulgação dos treinos e a entrega dos mantimentos e tal. E sempre tinha um hater lá dando aquela pitada assim de maldade, né? No comentário. Quando eu comecei, tinha conhecidos que vinha fazer o curso muitas vezes, pagava para fazer o curso. Em Cuiabá aconteceu isso, que queria me ensinar a dar aula. Nossa, no meio do seu curso. Tipo, me interromper lá, e não, você tem que falar que é assim, assim. Eu falei, Jesus amado, você tem que aguentar certas situações. Tem que ter maturidade, né? E ter uma certa autoridade na fala, lidar. Tem pessoas, críticas sempre vai existir. Eu passei a receber críticas e ensino os meus alunos a saber receber críticas. Na vida profissional é assim, você pode ser o profissional que for. Você sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você está falando, do jeito que você fala, por mais que a informação seja coerente, mas sempre vai ter isso. Sim. A crítica sempre vai existir, mas como nós recebemos a crítica? Para você ter uma ideia, sobre crítica, tem uma aluna que uma vez compartilhou conosco assim, em sala de aula, amor, fazem 7 anos que eu não falo em público. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu, algum bloqueio você alimentou. Aí ela falou assim, uma vez eu estava em casa ensaiando para um evento, e eu peguei uma escova de cabelo, fiquei ensaiando, e eu estava muito feliz com o ensaio. Falei, nossa, vai ficar lindo. No ensaio, ela pegava a escova de cabelo e falava assim, eu sou a Milena, estou aqui para trazer uma palavra para vocês sobre o assunto do nosso seminário e tal. Ensaiou toda a felicidade dela. No local do evento, quando ela chegou, estava tocando um funk. Aí, o funk entrou na cabeça dela. Ela pega o microfone, impressa aqui, ela pega o microfone e fala assim, senhoras e senhores, boa noite, eu sou a Milena, estou aqui para falar um funk para vocês sobre o assunto do seminário. Só que ela não ouviu essa palavra. Saiu automático. Saiu, né? Ela não percebeu inconscientemente. Acontece isso conosco até nos dias de hoje. Sim. Você falar alguma palavra que você não... Cara, da onde sai essa palavra? O problema maior, Chuma, não foi a palavra, foi a crítica que ela recebeu de uma amiga dela. Depois, isso porque é amiga, né? Eu vou pedir licença aqui para falar um termo chulo. A amiga dela chegou e falou, que merda que tu falou lá na frente. Era só uma palavra, só uma. A palavra foi funk, saiu sem querer. Aí ela, como assim? O que eu falei de tão grave? Você falou, tem um funk para falar. O crítico sempre ele vai achar só as palavras erradas. A pessoa que realmente é teu amigo, que quer ver tua evolução, ele sabe te ajudar. Ele fala, você falou uma palavra errada, mas eu acho que saiu inconscientemente. O resto foi bacana, né? O conteúdo, olha, foi transformador. Então, presta atenção em algumas palavras, tenta se ouvir, que vai melhorar mais saber passar uma devolutiva. E existem pessoas que não adianta, elas não fazem o que você faz e têm inveja daquilo que você faz. E aí tem que tomar muito cuidado, vocês que estão nos assistindo, com as palavras de críticas de pessoas que são teus amigos ou são invejosos. Pegar esse gancho que você está falando do erro da menina, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao falar em público assim? Muitas pessoas acham que o nervosismo é um erro. Talvez você fala, ou quem está nos assistindo pensa assim, tá, a menina falou uma palavra errada porque ela estava nervosa, então o erro dela foi estar nervosa. Não, a palavra errada, se ela percebe, aumenta o nervosismo. Sim. Por um outro lado, a falta de preparo, Chuma, para uma fala em público, a falta de preparo correto. Não é ensaiar sozinho, é saber o que treinar para uma palestra. Seguir falar em cronograma, né? Usar uma metodologia. É o conteúdo que nós ensinamos. Então, falar em público você tem um método
E método nenhum funciona se você não praticar ele. Aí você pratica, treina em casa e segue esse passo a passo. Sim. Então, hoje existem vários erros na gesticulação, na postura, na expressão facial, no tom de voz. Se eu quero falar em AM, eu falo como? Vamos ver se você é um bom aluno e recapitula aí. Você fala mais continuamente, com um tom de voz mais baixo, reflexivo, isso. mais baixo, onde você vai levar a reflexão para as pessoas. Você leva as com a sua pessoas fala. a refletir naquilo que você está falando. E o tom de voz FM, que é para transmitir energia, dinamismo. E tem gente que não impactar. conhece como fazer essa entonação de voz. Eu tenho melhorado isso daí. Até nas minhas aulas de personal eu falo, vamos lá, galera, aí já dou umas levantadas no tom, tá? A galera já dá até uma assustada. Você como personal, por exemplo, usar o poder da voz, você sabe a diferença entre pedir e dar ordem com as mãos? Não. Por exemplo, se você está aqui, Xuma, eu preciso que você use essas técnicas para falar bem em público. Estou abrindo as palmas das mãos e mostrando, estou solicitando, estou pedindo. Sim. Agora eu vou inverter. Xuma, eu preciso que você siga e use essas técnicas. Aqui, ó, você está impondo. Tá? As palmas das mãos para baixo, eu estou impondo. Assim você está solicitando. Solicitando, pedindo. Então, se eu quero colocar com mais determinação e imposição, aqui, ó. Isso é uma técnica que se utiliza muito, até mesmo quando você quer chamar atenção para comprar um curso seu, para comprar uma aula, participar de um evento. Isso é a linguagem não verbal. Isso, a linguagem corporal. Linguagem corporal. Que é o corpo fala quando a gente estuda no nosso treinamento, no curso Oratória Sem Limites. Lá tem uma aula de 1h30 só sobre a linguagem corporal. Sim. Mas as pessoas muitas vezes não prestam atenção nos gestos, nas mãos. Mas o nosso subconsciente do interlocutor, que é o ouvinte, ele presta atenção. Ele subentende que 50%, Xuma, do que você fala é representado pela postura, pelo teu corpo, expressão facial e gestos. Isso é fato, tá? Vamos lá. Outro erro que muitas pessoas cometem quando falam em público. Você falou sobre os erros. Confiar naquilo que ela já sabe. Por exemplo... Excesso de confiança. Né? Eu domino o assunto. Eu não preciso estudar, não preciso revisar, não vou ler, não. Deixa. Se atualizar. Aí ele acredita, eu sempre falo assim, nunca acredite numa praga chamada improviso. Eu vou lá e vou improvisar, porque eu confio na sua mente. Xuma, não confie na sua mente, ela pode te trair. Sim. Mas os teus trabalhos antecipados, o que você faz por antecipação, o ensaio, o treinamento, às isso vezes não até te trai. um rascunhozinho. Até a anotação não te trai. Se você precisar delas, elas vão estarem ali. Agora, tá aqui, ó, para quem quiser ver, ó, InformaCast. Eu levei lá no curso de oratório, minha prancheta, até para fazer propaganda do canal lá. Um monte de gente começou a me seguir. Fala sobre isso direto. 30 episódios já, mas se eu não tiver anotação aqui, eu esqueço um patrocinador, eu esqueço um sorteio. Tu assistiu o discurso do Trump recentemente, ontem? Não Eu assisti um pedaço, fiz uma postagem também no nosso Instagram, Oratória Sem Limites, em que tem 2 teleprompter, 2 peças transparentes na frente dele. Mais ou menos desse tamanho, assim, 30 por 20 em média. Se você olha naquela espécie de prancheta, o teleprompter, você vê uma peça transparente, mas ele está lendo. Muita coisa ali ele está lendo. Isso já é um equipamento moderníssimo. Exato. Né? Que antigamente esse teleprompter ficava ali num canal de televisão, num programa. Na frente, era uma tela, né? Um caixote. Mas assim. isso é utilizado, Obama utilizou, o Trump utilizou no último discurso. Você pode pegar no YouTube e acessar lá o discurso de posse dele, que foi ontem. Eu cheguei em casa mais ou menos no horário do almoço, eu assisti um pedaço. E já tirei uma foto da TV mesmo e postei lá no oratório. Falei, olha aí, a importância de saber ler bem em público. Aí não é só utilizar um teleprompter, uma anotação, tem que saber como ler sem ler. Para transmitir a mensagem com convicção. O que me trouxe muito hoje no nosso conteúdo, a convicção de que o tom de voz muda quem está nos ouvindo, a concepção que ela tem por qualquer conteúdo. Foi porque na rádio, quando eu comprei um livro de 300 ilustrações, eu narrava aquelas histórias como se fosse, nossa, coisa de outro mundo. Eu queria viver aquela cena, eram ilustrações bíblicas, eram metáforas, histórias. Aquelas radionovelas, né? Isso, Antena by Night, né? Você engrossava um pouco mais a voz, Antena by Night. A pessoa que fica... Oi?
Aí, achou. Faz uma demonstração. Ele conheceu. Esse cara já fez de tudo. Tinha a tradução do programa na Band, Louvier, Antena by Night, oferecimento InformaCast. Aí. Só que se aproxima mais, tudo é imposição de voz. Sim. Mas técnica, né? No dia que eu descobri que o poder da imposição de voz está na interpretação daquilo que você está lendo, é o que vai convencer as pessoas. Sim. Então, quando você vai para frente de uma plateia, de um público, sabendo o seguinte, oratória é falar com a sua língua aquilo que está no seu coração. Transmitir. Então, tem que verdade, transmitir. Muitas pessoas travam porque poxa, eu queria transmitir, mas eu não estou conseguindo. Gente, oratória é técnica, oratória se aprende. A comunicação se aprende. Você está no 30º episódio já. Quando você participou do curso, certeza que você falou assim, cara, tinha muita coisa que eu podia fazer melhor. Se eu tivesse feito oratória. Os primeiros antes. episódios aqui era só perrengue, né, Murilo? Iniciando, os caras sabem, era, cara, erro atrás de erro, vícios de fala, onde a gente aprendeu também lá no curso. Tem que ficar parando de falar tá, né, ok, tipo assim. São vícios, Quais né? são os vícios mais utilizados hoje na comunicação? Ok, tipo assim, né, tá, o que mais? Entendeu? Não tem. Você lembra o cachorrão que eu entrevistei aqui? Ele falava muito assim, porque é cultural, né? Sim. A gente estava falando sobre isso. Só mas que cultural. o Né, eu sempre falo que ele é o chefão da quadrilha, tem em tudo que é lugar. Né? Eu fui treinar lá em Tangará, uma associação chamada Alitinã, de índios. Sim. E os caciques, líderes indígenas, falando né. Falei, mas como assim? Isso é linguajar, por acaso? Ele, não. É porque quando um índio se encontra com um índio de outra aldeia, nós não falamos nos nossos dialetos, falamos em português. Aí eu falei, então nós somos culpados. Ele é. Mas tem em todos os lugares. Eu dei curso em Manaus, utilizam-se o né. Vamos retornar com as turmas agora para lá. Belém também, Santa Catarina, tem em muitos lugares. Esse não tem, ele também é utilizado na região litorânea de Santa Catarina. Floripa, Joinville, também se utiliza. Eu conheci lá. Aí não todo tem? mundo, o cara falando, não tem. Eu tenho alguns irmãos que moram em Joinville também, por parte de pai. Não tem. Eu falei, não tem o quê? O que vocês estão perguntando se tem? O que eu tenho que eu não sei se eu tenho? Então é questão cultural também, mas existem em vários lugares. Beleza? Sobre erros. Como que alguém pode superar o medo de falar em público, Valmir? Vamos lá. Primeiro, analisar bloqueios, principalmente emocionais. Aí é que tá a chave. Fazer uma análise. Você lembra de alguma vergonha que tu passou na infância? Cara, uma vergonha que eu passei na infância foi pegar o meu diploma do prezinho na frente de todo mundo na escola. Eu lembro de que foi uma vergonha muito grande. Eu tinha 7 anos. E aí me chamaram, eu era muito magrinho, franzininho assim, e o uniforme da escola ficava gigante, que meu pai, minha mãe comprou na época, tava um pouco maior do que o tamanho, e parecia um vestidão. E aí foi uma vergonha isso aí pra mim. Mas por que pra você foi uma vergonha? Porque pra mim eu tava se sentindo diferente, né, de todo mundo. Tava todo mundo bem alinhado, tal, e eu todo ali. Você viu alguém rindo de você? Cara, meus amigos, né? Meus amigos me zoando, porque o bullying antigamente era pesado, né? Não é igual hoje, que é tratado como crime, né? E todo mundo sobreviveu aos bullying. Existem 2 fatores em relação a um bloqueio na infância que se torna um bullying. Por exemplo, rir de você ou rir pra você. A gente tem que tomar hoje muito cuidado, quem tem filhos, crianças. Tua menina tem que idade? 4 anos de idade. Lá em Primavera do Leste, uma advogada falou assim para mim, Valmor, eu não vou falar no curso. Eu falei, por quê? Porque tem uma moça lá que riu de mim. Eu falei, como assim? Ela ficou olhando para mim rindo. Tá te achando bonita? Tá te admirando? E você tá julgando que tá rindo de você? Então eu falei, isso deve ter alguma relação com a tua infância. Você já passou vergonha em sala de aula? Né? Ela, sim. Eu lembro. Aí foi contando, tá vendo? Ó, lá na infância, ecoou para a fase adulta. Na vida adulta dela, na vida profissional dela, até hoje, qualquer pessoa que ri para ela acha que está rindo dela, está zoando dela. E não, é um bloqueio que ela tem que analisar. Eu comentei no curso também contigo, com os demais alunos,
que eu poderia ter chegado em casa e falado para minha mãe que eu sofri um bullying na escola, porque a professora chegou e falou assim, eu vou dar oportunidade para o Valmor fazer o papel numa peça teatral, papel de mendigo, porque ele parece um mendigo. Só que eu não fiquei triste com isso. Eu vim de uma família muito simples financeiramente, não me envergonho de falar isso em hipótese nenhuma. Foi o que me motivou a sair de lá para mudar de vida de Santa Catarina, em busca de oportunidades. E eu cheguei em casa e falei, mãe, a professora me escolheu para ser um ator na sala de aula numa peça teatral. Falei, meu filho, qual o papel que você vai fazer? De mendigo. E eu quero que a senhora compre umas teta de nega, que se chamava lá no sul, Maria Mole, coisa doce, assim. Né? É um doce que se amassava, ficava parecendo comida de lixo. De vez em quando eu vou no Atacadão, tem lá, eu lembro. Acho que é Copenhague que vende isso daí, né? É teta de nega o nome lá do Copenhague, que é tipo, por dentro ele tem um creme branco, né? Isso, por fora exatamente. ele é de Na chocolate. Copenhague eu não sabia o pata de gato. Não sei se é assim, alguma coisa, mas eu acho que é teta de alguma coisa. É, mas nos mercados não sei se é nega por causa do politicamente correto hoje em dia, mas... Mas era... Tem na Copenhague. Muita gente conhece. Vou comprar depois, vou te marcar no post. Se vende junto com aquele sorvete seco, casquinha dura, sorvete seco. Conhece sorvete seco? Não. Isso, tá. Meu pai tinha bar e ele e aí vinha um vendia balão, sei. Um balão grudado. E uma bexiga. Um balão grudado nela. E aí ela falou assim, tá bom, compramos. E eu fiz puro corante e açúcar, né? Puro açúcar. E eu falei assim, vou fazer a melhor atuação. E fiz a melhor atuação que eu poderia ter feito naquela peça teatral. Quando eu olho para a professora, ela está emocionada. Estava chorando com a minha narração. E aí tivemos a noite cultural, 200 pessoas, pais, professores, alunos, todos participando. E ela me convidou para fazer a peça principal. Eram 20 minutos, eu entraria com uma Bíblia e foi um sucesso. Eu gostei muito daquela experiência que eu tive. Então, assim, o bloqueio, ele dar-se-á primeiro na nossa cabeça. Não entrar num papel de vítima por causa disso. É o vitimismo. As coisas estão acontecendo de errado porque é comigo. Se fosse com o Schumann, não seria errado, seria diferente. Então existem pessoas, pensamento negativo, que elas têm um pensamento negativo, reclamam muito, e a reclamação aumenta esse pensamento negativo, respondendo qual é o maior medo hoje das pessoas falarem em público, por que as pessoas têm esse medo e como corrigir isso. Sair do papel do vítima. O papel de vítima, ele tem a autossabotagem e comportamento de derrota. Por exemplo, não, eu não vou porque eu tenho medo de falar em público. Eu não sou para isso, eu não sirvo para falar em público. Todos podem falar em público. Eu tenho hoje pessoas na internet que reconheceram os seus bloqueios. Eu tenho um rapaz que ele fez o curso comigo, gago. Contratei um funcionário para trabalhar comigo vendendo curso gago, na época, hoje não é mais gago. Eu tenho um vereador que eu estou mentorando. Um gago, cara. Lá que história é essa? Lá em Pontes Lacerda, a Aline falou, eu só vim fazer teu curso porque o Edmar Gago fez o curso contigo. E hoje está falando mais do que o homem da cobra. É vereador, e eu estou tendo uma aula, uma mentoria de 3 meses com ele. Então, assim, a oratória é para todos, mas o bloqueio psicológico ele precisa ser eliminado, não aumentar ele com o papel de vítima. Eu sempre falo, tem pessoas que reclamam até por estar viva. Terapia ajuda também, né? Com certeza, ajuda, psicologia, terapia. Porém, a pessoa tem que dar o primeiro passo. Não, eu quero tirar isso da minha vida. Então, a autossabotagem é assim. Eu penso, se o Schumann pode, por que eu não posso? Se o Valmor pode falar em público, por que eu não posso? O que me impede de falar? Vou treinar, vou buscar, vou estudar. Buscar ajuda, buscar conhecimento e colocar em prática. Eu sempre falo que nós estamos, inclusive, no mês branco, considerado o mês branco, que é saúde mental. Sim. Muitas pessoas, elas não analisam que o que leva a pessoa acredito que a depressão antes vem a ansiedade, Sim. Depois, posteriormente, a depressão. Vai evoluindo. Nós falamos muito isso no Setembro Amarelo, mas a questão de cuidar da nossa saúde mental para eliminar a ansiedade, diminuir a ansiedade, eu preciso entender que é uma caminhada, são degraus que eu tenho que ir. Primeiro, eu tenho que acreditar no potencial que eu tenho. Você falar, Valmor, eu acredito no seu potencial. É em vão se eu não falar para mim mesmo, se eu não acreditar.
Tem uma frase que eu trago muito nos meus cursos e para os meus alunos: se existir uma única pessoa no mundo que acredita em você, essa pessoa tem que ser você. No mínimo, né? No mínimo. Esse é o primeiro passo. Você treina o atleta. O atleta te contrata lá para uma assessoria, fala: Chuma, passa aí, faz as planilhas, o treinamento, tudo para mim. Cara, mas eu não sei se vai dar certo comigo não. E aí, você tem ânimo para treinar uma pessoa dessa? Que ela já chega desanimada? Aí tudo é questão de reclamação. Você faz um treino, tá reclamando. Você faz isso, tá reclamando. Falei, sempre se colocando no papel de vítima. Então, assim, você tem certeza que esse esporte é para você? Dá vontade de falar. Você não quer jogar vôlei? Não, às vezes eu tenho que pagar minhas contas. Você não quer ir brincando, nada contra os beach tênis, né? Você não quer ir pro beach tênis, um negócio mais sutil, mais suave? Jogar sinuca? Não, mas você quer a evolução da pessoa. Como profissional, como mentor que você é, você quer a evolução da pessoa. Aí cabe a você também motivar essa pessoa. Mas se ela não quiser, suas palavras acabam se tornando em vão. Entendi. E na sua opinião, Valmor, quais são as habilidades de comunicação que você acha essencial para o sucesso profissional de quem busca isso? Primeiro, conduzir uma reunião. Vamos supor, você é líder de uma empresa. Eu te coloquei como gerente. Eu sou o dono dessa empresa. E eu falo assim: Chuma, eu quero que você conduza a reunião. Não, eu sou o cara que faz a planilha, eu sou o cara que faz tudo, menos falar lá na frente. Não, mas tem só uns 20 colaboradores, você dá conta. Não, eu não faço isso. A falta da oratória na vida de um profissional gera o quê? Falta de confiança. Ele não fecha tem portas e também. fecha a porta. Eu, como teu patrão, seu supervisor, eu não vou te olhar com o mesmo olhar que eu olhava antes, de credibilidade. Falei, cara, o Chuma é tão bom naquilo que ele faz, por que não ele falar lá na frente? Aí você fala: não, Valmor, eu não quero. Para mim, isso é meninice. Então, um profissional, primeiro, ele tem que gerar essa confiança. Eu consigo falar lá na frente. Eu vou elaborar um projeto, eu vou apresentar, vou usar slides e vou me apresentar lá na frente com naturalidade e segurança. Então, todo líder, todo profissional, ele tem que fazer um curso de oratória. Ele precisa. É exigência do cenário atual. A forma como você se comunica é mais importante do que você comunica. Então, o conteúdo, ele vem em segundo lugar. Como você comunica é em primeiro lugar. Por exemplo, Chuma, exemplificando, você pode falar para mim um assunto que você domina e pensar assim: tá todo mundo entendendo. Aí eu pergunto: mas será? Será que tá todo mundo entendendo? Se você perguntar para 10, 4 entendeu, 6... E aí vem as técnicas de oratória para você chamar não só a atenção da plateia para o conteúdo, mas prender a atenção da plateia. Então, um líder, ele é visto com um olhar diferente quando ele tem comunicação. Você chega com um currículo aqui para mim: vaga de gerente. Schumacher tem toda a sua formação, liderança, oratória, bacana, comunicação. Vou lá pesquisar essa empresa que ministrou curso para ele, Oratória Sem Limites, eles fazem isso, o RH faz isso. Aí vem outro currículo: Chuma tem vários cursos, comunicação, nível de comunicação tá mais ou menos, não tem nenhum curso. Qual o currículo que eu vou olhar com um olhar mais atrativo? O que você tem, oratória, comunicação. Um advogado precisa de comunicação? Muito. O advogado, eu sempre falo que ele é jogado numa arena de leões. Na faculdade, para sobreviver, ele é jogado numa arena de leões. A sustentação oral, simulado, sim, tudo sozinho. Não tem oratória na faculdade. Se tivesse oratória no início de um curso na faculdade, todos gerariam mais confiança, concluiriam o curso. Você pode ir para qualquer universidade. Se começa o ano com 50, 60, quando vai 15. Terminar é 15. Então, é mais de 50% de desistência. E olha que hoje ainda tem vídeos para as pessoas assistirem, se inspirarem, aprenderem alguma coisa sobre essa questão, né? E não é o conteúdo que a pessoa não se identifica. A maioria, Chuma, é o medo das apresentações de trabalho e do TCC. A pessoa não quer passar vergonha lá na frente. Então, o acadêmico, independente de ser graduação ou pós-graduação, ele tem que ter comunicação, sim, fazer oratória para desenvolver técnicas no curso. Não tem como falar aqui, a gente ensina, se eu fosse somar, são mais de 40 técnicas. É muita coisa, cara. É 2 dias de... É intenso, são 16 horas de muito conteúdo, conhecimento, que as pessoas podem utilizar corretamente, obviamente, na vida profissional dele.
Eu tenho aqui a apostila no conteúdo programático, por exemplo. O que você, como aluno, viu lá de dificuldade dos outros profissionais? Tinha gente de todas as cidades lá, na hora da apresentação final. Cara, a dificuldade que eu vi talvez seja as vivências que cada um teve, né? Eu, como apresentador de podcast, com certeza até falei demais na minha apresentação, porque é normal, né? A gente tá aqui, podcast é podcast. Mas eu acho que a vivência de alguns lá trouxe essa dificuldade, esse medo, os bloqueios, onde eles tropeçavam até que alguma das meninas lá voltou, sentou, não conseguiu falar, deu teto preto e é confusão, né? Ela é de Sinop, depois ela falou assim, eu vou conseguir. Por quê? Porque ela está num cenário de avaliação. Ela está ali, tem alunos avaliando, eu estou ali anotando os erros e acertos. Quando uma pessoa vai para frente de uma plateia, na cabeça dela estão me avaliando, os dedos estão sendo apontados para mim. Sim. Vão me criticar, e ninguém gosta de ser criticado. Sim. A pessoa não se sente bem com isso. Com certeza. Como que uma boa oratória, Valmor, pode impactar na vida pessoal e profissional de uma pessoa? Principalmente, nós falamos sobre excesso de confiança, é uma coisa, mas a autoconfiança... Só morre afogado quem sabe nadar, né? A autoconfiança, ela... E aí, sobre o que você acabou de falar, só morre afogado quem sabe nadar, quem não sabe nadar tem medo de chegar perto de rio. Sim. Mas ele não vai nem traje de banho. Ele não vai aprender a nadar assistindo um curso no YouTube. Sim. Não, eu assisti uma videoaula, vou lá no Rio Cuiabá, agora eu aprendo. Cair na água. Ele tem que treinar, ele tem que cair na água, tem que participar. Eu sempre falo que se eu tenho oratória, se eu sei me comunicar, se eu tenho uma boa comunicação, isso vai me gerar confiança. A timidez, por exemplo. Todo mundo tem timidez. Sim. Quando você chega numa festa e procura logo a mesa dos conhecidos para sentar, isso não é uma demonstração de timidez? Sim, sim. Talvez, Chuma, as pessoas estão obedecendo ainda a mãe quando falava lá na infância, não fale com estranhos. Alguma coisa que ela traz de lá, né? Com esse medo, com essa... E na sala de aulas, você lembra quando o professor falava assim, alguma pergunta? Aí você pensava, pergunto ou não pergunto? Porque a hora que você vai fazer a pergunta, todo mundo vira para você. Fica em silêncio e olha para você. Você passa a ser o centro das atenções. Aí você olha para os lados, não vou perguntar não. Deixa quieto. Deixa aqui, torcendo para que alguém pergunte. Vai embora com a dúvida, mesma né? pergunta, vai embora com a dúvida. Isso é uma demonstração de timidez. Sim. Então, quando eu falo sobre vencer a timidez no dia a dia, gera confiança para falar bem em público, eu concordo, porque cada pessoa tem um estágio na sua vida. Existem aquelas pessoas que têm uma certa facilidade, mas não têm habilidade. Por exemplo, ontem eu comecei uma mentoria com uma aluna que ela já grava vídeos, onde ela vai, a videomaker está junto para gravar ela, posta, é corretora e vai palestrar junto com o Luan lá em São Paulo, num evento que o Luan também vai ministrar uma palestra lá. E aí conversando, não, eu vou estar no mesmo evento que ele. Só que ela já tem uma certa facilidade. Quando eu fui analisar a habilidade dela, eu já pontuei uma lista de erros. Vamos trabalhar sua comunicação não verbal, tom de voz, expressão facial, postura atrás da tribuna. Tudo isso vai gerando na pessoa, bom, eu já tenho facilidade. Eu uso as habilidades e técnicas que o Valmor me ensinou. Agora eu coloco em prática. Daqui a pouco ninguém segura mais. E nem ela se segura ela. Eu falei assim, você tem que se imaginar palestrando para 300 pessoas. Ela falou, Valmor, eu fui convidada, mas eu estou com medo. Então, o que te traz confiança, Chuma, hoje? O que traz confiança para um atleta participar de uma competição? É a habilidade, é o treinamento, é a autoconfiança, é a motivação de estar ali, né, perseguindo o sonho dela, igual você falou. Tudo isso é uma somatória, né, que vai colocar ela ali atrás do grid de largada. Você já pegou atletas que sofrem de ansiedade? Muito, a maioria. O cara tá ali, antes de largar, já tá com a frequência cardíaca em 140. 140? Parado, 120, 140. A minha? Já.
A minha, quando eu fui lá em Tangará, estava 160. Então. Aí eu fiquei brincando. Ansiedade. Eu fiquei brincando com os colegas lá, o Zezinho, por exemplo. Bateu, né? Aí, para, Valmor, você tá fazendo meu coração acelerar. Aí eu brincando. Fica quieto, mas cara. Influencia. É igual quando a pessoa vai para um hospital, para uma farmácia. Na hora que ela vai medir a pressão dela, na hora que ela vê o aparelhinho de pressão, a frequência dela já altera. Por quê? Porque gera uma ansiedade para será que tá alta, será que tá baixa? E aí ela já fica já altera o resultado do aferimento ali da pressão. Se ela passa por um treinamento, inclusive até de como combater essa ansiedade, isso não vai trazer mais segurança para a pessoa, para o atleta? Com certeza. É isso que eu falo, respondendo a sua pergunta. O que traz mais confiança para a vida pessoal, na pessoa que sabe falar bem em público? Primeiro, saber lidar com a ansiedade. Ela conhece uma ferramenta, ela conhece uma técnica, existe técnica de relaxamento muscular, existe técnica de relaxamento para respiração, como nós aprendemos lá no nosso treinamento, que vai acalmar ela, mas principalmente confiar no seu treinamento. Um atleta que chega na linha de largada, por exemplo, lá, já nos últimos minutos lá de aquecimento e tal, eles até falam assim, tem que largar logo, senão vai desaquecer. Coração esfria, o sangue esfria, mas se ele confia, cara, eu tenho que fazer o que eu fiz durante o treinamento. O Schumann me passou um treinamento de 6 meses, não tem por que dar errado, vai dar certo, é confiar no treinamento. Ah, mas eu sou assim, não existe eu sou assim quando você treina e você pegou um método que funciona. Aí tá a autossabotagem, né? Ficar Exato. com esse vitimismo. Só que eu lembro que eu fui participar de uma prova lá em Sorriso, Desafio das Pontes, né? E me deu uma câimbra, cara, depois o Ítalo caiu no meio da trilha lá, e aí depois ele tava lá todo machucado, ensanguentado, mas me deu uma câimbra. Eu fui mesmo, a gente vai nessas provas para brincar, para se divertir, conhecer a galera. Tá no bololô, né? Não, quando eu apareci na linha de chegada lá, é o Valmor que tá chegando, o locutor pegou o microfone, falei, Ítalo, eu fiz mais sucesso que você na chegada, pô. É porque tinha um cara lá que ele me ajudou, eu não conhecia ele, eu conheci ele lá em Sorriso. Aí ele, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, câimbra. Eu deitei, a perna esticou, eu vou te emprestar um gelol aqui, ele passou. Eu falei, atleta, Peba sempre ajuda Peba, né? Tem as ferramentas. Tem gelol, pô. Eu falei, cara, me empresta aí. Passou na perna, você quer tomar um Gatorade? Me dá aí, na garrafinha dele tá cheio de Gatorade. Falei, me dá um gole. E fomos, não, vou te ajudar. Aí tinha mais um pedaço de trilha, né, chegando, pra chegar no hotel lá. Mais um pedaço, que é 1 quilômetro lá. Não, tem mais um pouco, aí a gente chega na... Foi um ciclista que tava fazendo a prova que te ajudou? Isso, caído lá. Eu achei que era alguém da organização. Não, ciclista foi me ajudando lá. O cara tava com kit, né? Tava, com os primeiros socorros. Falei, pô, eu não trouxe esse preparo todo, não. Aí, não, vamos chegar junto e lá, tal, vou te ajudar. Aí foi me ensinando o caminho, chegamos lá. Aí quando tava mais ou menos uns 50 metros, cara, eu esqueci do finalzinho da câimbra, tava... de boa, falei, não vou deixar ele passar eu na minha frente, não. Você deu o sprint final, cara, eu bati, aí os caras... na cabeça do cara que te ajudou, velho. Foi, pegou o microfone, tendo sprint, não sei o quê. Aí as fotos no Fotop saiu lá, eu sprintando. Só que ele passou assim, eu passei do lado dele, ele rindo. Aí tipo, o cara não vai fazer isso. Aí ele, pô, sacanagem, hein, Valmor? Eu te ajudei. Eu falei, parceiro, agora nós somos amigos. Obrigado porque você durante me fez. A prova é cada um por si. Aí foi zoeira, a gente não tinha prêmio nenhum, acho que tinha mais de 100 atletas que chegou na nossa frente. Com certeza. Mas é assim, ó, você leva uma situação que não foi legal, a câimbra doeu pra caramba, mas você leva pro lado da brincadeira. Fizemos amizade, depois voltamos junto com a Aline Mariga, pedalamos junto lá. Ele é muito conhecido lá em Sorriso. E aí se tornou o quê? Uma amizade. A autoconfiança que você tem em relação a falar bem em público, a ser um influenciador de outras pessoas, cara, é saber lidar com adversidades. Quando a adversidade vem... Não é improvisar. Exato. É você ter sabe o equilíbrio para poder sair daquela situação. E aí se torna meio que uma brincadeira. Eu poderia estar... O cara lá, pô, amor, eu cheguei no ponto de apoio, cara, a perna parecia um tumor, começava um trem esquisito, nunca vi na minha vida aquilo. Mas eu estava muito ansioso por aquela prova. Tinha colegas participando, eu estava em curso, dando aula, sexta-noite, sábado à tarde, e seria o encerramento domingo à tarde. Do que ansioso, eu estava cansado e ansioso. Aí eu fiquei...
Ciclista, 2 horas da manhã, tá com o olho aberto lá, amanhã cedo a Conversando no prova. grupo, mandando, e aí, mandando quem em que tá grupo. acordado aí? Quem que tá ansioso pra prova lá? E diz que é pra combater a ansiedade, né? O ciclismo. Aí, uma psicóloga, amor, você tava muito ansioso no dia da prova? Eu falei, tava. Então, a ansiedade provocou mais cãibra do que o próprio cansaço. Então, a ansiedade, ela prejudica a vida do atleta, pode ter certeza disso, prejudica a vida de qualquer pessoa. Sim. Falar em público, a gente está ligando, fazendo uma ligação dos dois assuntos sobre a atividade física, porque a atividade física é um fator predominante, Schumann. Tu como professor sabe disso, eu falo no meu curso, para combater a ansiedade. Qual que é o principal hormônio que a ansiedade, que nós eliminamos a ansiedade, mas esse hormônio é liberado na atividade física? Endorfina? A endorfina, que é o hormônio do prazer, da satisfação. Um cara ansioso não está satisfeito. Não tá. O cara ansioso não é um momento de prazer e ansiedade, é de angústia. E aí acaba não produzindo esse hormônio, né? Exatamente. Então, eu falo sobre o Tony Robbins, é um cara que fala muito hoje de coach na internet, se falam muito, mas ele é o pai dos coaches. É um cara que começou, e quando ele começou, ele adquiriu 5 bilhões de dólares em patrimônio sem ter uma formação acadêmica, ministrando palestras. Tem 9 casas, é proprietário de 30 empresas, palestra para milhares de pessoas. E no Brasil tem um cara que é dono de patrimônio e não tem nem estudo aí. Cada evento dele, só tem nome dele. Cada evento dele, você paga em torno de 3 a 3.500 dólares para assistir ele. Tony Robbins. Ele lançou um evento chamado Não Sou o Seu Guru. Cada casa que ele tem uma cama elástica, uma academia e uma piscina para ele jogar um monte de gelo, não é uma piscina muito grande, para entrar, fazer atividade física, para liberar endorfina, para ele subir no palco posteriormente, já com a adrenalina praticamente lá embaixo, queimar a adrenalina. Então, esses caras, todo mundo entra, pô, como que esse cara arrasa falar em público? Tem que ter uma preparação. Sim. A atividade física é essencial. Então, se você vai falar num evento muito importante, é um workshop, é uma palestra, é uma própria reunião, pratique alguma atividade. 5 minutos já é o suficiente. Né? Exato. Nós praticamos 1 hora, 1h30, 2 horas no ciclismo, mas se não tem tempo para fazer isso, 10 minutos pulando corda é o suficiente. Meia hora fazendo caminhada no dia é o suficiente. Alguns abdominais, uma flexão Isso, de braço. quando você pode fazer todo dia, beleza, tem aquela rotina. Essa mensagem é praticamente para quem não tem uma rotina, o sedentário. Desculpa falar, mas existem muitas pessoas hoje que elas querem entrar no palco e arrasar, mas levam uma vida de sedentarismo. Então a atividade física ansiosa, né? Já vão entrar ansiosa. Verdade. E você acha que as redes sociais influenciaram na forma de como a gente se comunica hoje? Depende do ouvinte, vamos dizer assim. Influenciar. Quando você fala sobre influenciar a forma em como a gente se comunica. Eu quero ser um influenciador de pessoas. Sim. Então a internet hoje está cheia de conteúdo, Chum. Hoje você digitar um Google lá em qualquer assunto, tem N informações. Conteúdo por conteúdo, a internet já tem o suficiente, já está cheia de informações. Como que a internet me influencia? Para o lado bom ou para o lado ruim? O que eu quero? Por exemplo, eu quero me desenvolver. Então eu vou usar a internet para me influenciar e para mim se desenvolver. Para que eu possa se desenvolver em relação à minha comunicação, os vídeos, gravar vídeos. Hoje, quantos vídeos? Assistir. Isso, quantos vídeos tu grava aí para a internet? Sem ser o podcast. Cara, eu tô fraco nessa questão de gravar. No máximo 1, 2 por semana. E olhe lá. Deveria gravar mais, deveria colocar a cara, né, gerar essa credibilidade, essa confiança. A rotina, por isso que eu quero fazer a mentoria com você. A rotina de gravações. Criar uma rotina, né? É igual você orar antes de dormir. Tem que ter essa rotina. Sim. Antes de se alimentar. Isso vai virar um hábito, né? A rotina de gravações de vídeo, eu sempre falo, pelo menos 2 vídeos por semana. Isso vai te ajudar a assistir os vídeos. Você já gravou um vídeo? Seja sincero, você ficou com vergonha de assistir o próprio vídeo? Já, vixe. No começo eu não queria nem me ver no vídeo. Eu falava, cara, que voz esquisita. Acontece com o olho muita meio gente. torto, a boca estranha. Não, quando eu comecei na rádio, eu gravava nos famosos MD.
Sim, sei se os meninos sim, do estúdio sim, conheceram sim, o MD. sim. Conhece Não, o esse MD? aí não conheceu, Esse não. aí Esse aí é. Aquele era da década de 60 já conheceu, né? Nada. De longe, mas nunca tive. Era meio inacessível. Uma pirâmide dessa altura, assim, você colocava os MD, gravava lá em torno de 1 hora, 2 horas no máximo MD de, não é droga, não. de áudio. Gente. A galera vai confundir MD, não. É MD. Tinha os famosos videocassete, que a gente gravava vídeo, os MD gravava áudio, aí depois passou a ser CD. Quando lançou o CD, por exemplo, saía tudo do MD. Era uma gastação. O disco de vinil a gente transformou muito em CD. Eu cheguei a ganhar dinheiro com isso. Os caras chegavam no estúdio lá, eu tenho 50 discos de vinil, eu quero tudo no CD. Aí gravávamos em MP3 no CD. Ou em pendrive, que depois saiu o pendrive. Quando saiu o pendrive, aí acabou o CD, acabou com acabou o seu lucro. Aí saiu o YouTube. Spotify. Aí acabou com o meu lucro. Mas eu gravei, eu falei, vou me escutar, cara. Vou ouvir minha programação da rádio. Eu não escutei nem 5 minutos. Falei, cara, que voz feia pra caramba. Então, tudo é... No começo do podcast, o Murilo falou, você tem que se assistir, ver como que você tá, como que você fica e tal, não sei o quê. Cara, é terrível você se assistir. Você fala, cara, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? É a autocrítica. Por exemplo, você se assiste e começa a se analisar, a se policiar. Eu preciso melhorar isso. Na próxima eu vou melhorar isso. E assim você vai indo. Eu fui melhorar a intensidade de voz, aí eu percebi, por isso que me colocaram de madrugada. Não tem condição de ir para o horário nobre, não. E como que foi essa transição de radialista para ser um especialista em oratória, né, amor? Primeiro, eu saí da rádio na época, eu casei e aí resolvi, não dava para manter a família em relação ao que ganhava na rádio. Como que é teu nome? Murilo, ele que está aqui no estúdio, a gente estava falando sobre voz naquela hora. Cara, só dá fama. Rádio dá nome. Mas dinheiro, financeiramente, salário é uma profissão mesmo. É uma profissão muito desvalorizada. Eu acho que os caras que mais ganham dinheiro hoje é os que vivem por conta própria, gravando vinheta para a internet, fazendo os comerciais, dono de estúdio de podcast igual aqui. Mas trabalhar para uma emissora, só se você for por fora ter outra renda ou vender anúncio. E aí eu vi que não estava tendo condição de me manter o salário da rádio e eu fui contratado para montar rádio online, que eram as rádios na internet. É o famoso podcast, só que tinha um aplicativo, um programa, não era nem aplicativo, na internet, se conectava pelo Zara Rádio, é um famoso Zara Rádio, que era um programa de transmissão, e aí se ouvia através de link que a gente mandava pelo MSN. Você chegou de usar, né? Claro. Que você chacoalhava a telinha internet toda de escada. Para chamar a atenção de alguém. Sim, demais. E aí lancei uma rádio para daqui de Cuiabá, uma pessoa, depois para um do Japão também. E aí foi quando, logo na sequência, eu fui para Santa Catarina. Aí lá montei o estúdio de gravação e fazia eu mesmo as propagandas volante, numa moto, montado lá e fazia o dia inteiro de propaganda volante. Época política, fazia as vinhetas, uma caixa de som na carroceria da moto que eu montei lá, mandei fazer uma solda. Fui no Paraguai, que não era longe, e montei essas caixas. E aí eu comecei. Quando eu parti para a parte da oratória, que eu fechei as outras empresas, vendi uma gráfica no Pará, nem recebi o valor dela total. Tá até fechei hoje a lá, livraria, tá? Até existe ela. Eu nem sei quem é dono, foi vendido para umas 3 pessoas. E aí a livraria até tem um monte de livro, era uma livraria evangélica, só livros evangélicos. Ainda tem um bocado de livro, tudo no plástico lá. Esses dias eu doei lá um monte de livros. Eu percebi que se eu montasse uma fábrica de guarda-chuva, quando você sai do teu propósito é assim, se você monta uma fábrica de guarda-chuva numa cidade que está chovendo, Deus vai fazer parar de chover por sua causa. É viver o seu propósito. É como assim, você pediu algo tanto a Deus, aí Deus te dá, você vai caçar outra coisa? Você vai fazer outra coisa? Então assim, qual é o teu propósito? Tem dificuldade? Tem. Mas é saber lidar com elas para viver aquilo. Hoje o que eu amo de paixão é estar em sala de aula. É dar aula, dar curso de oratória. Agora imagina comigo, falei sobre ansiedade. A pandemia. Eu trabalhando com eventos. Manaus, eu estava com 2 turmas, 40 pessoas por turma. Sexta, sábado, domingo, segunda já iniciava outra turma. E aí veio pandemia. O primeiro a fechar as portas e o último a abrir. Era essas empresas de evento, né? Como é que não ficou minha cabeça? E agora?
fui inventar de fazer hambúrguer. Como que chamava a sua hamburgueria? Burger House Cuiabá. Burger House. Montar Você já até o chegou a Instagram. comer? Até existiu. No meio da Não, pandemia nasceu, No meio né? da pandemia. Eu fiz. Nasceu e já morreu também. Aí eu fiz, aí o entregador não veio, cara, no segundo dia. Já não veio, aí vai eu entregar num Ford Ka da mulher entregar esses lanches. Eu aprendi a fazer lanche dessa largura aqui, tamanho de uma calota de carro. Fui pra internet, pesquisei receita e tem a franquia X-Calota. Aí eu falei, cara, eu vou comprar uma franquia dessa aí. Porém, quando eu tava fazendo lanche, primeiro eu preciso aprender. E os lanches ficaram de costela. Cara, não tem gostoso demais. Eu gosto de fazer isso. Chama a gente pra comer, e pra aí, ver se era bom. A chapa tá até hoje lá. Aí, tá no sótão lá guardado. Vamos fazer. Aí eu pensei comigo assim, cara, eu tô me estressando demais. Aqui em casa, tô me estressando demais. Aí chamei aquele menino lá, ele tava um pouquinho menor de tamanho, mas de bucho de fome não. Vamos comer esse trem tudo. Cara, eu fiz um lanche para cada um. Não, eu falei, acabou, não vou mais mexer com isso. Não é o que Deus tem para mim, não é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é dar aula, é curso. Então vamos esperar. Eu criei uma frase nesse período, Chuma, que foi essa: criei o meu futuro e fiz morada nele. Eu falei, só vamos esperar passar esse tempo, que as coisas vão se normalizar, porque o meu coração está naquilo que eu fui chamado para fazer, dar aula, ensinar as pessoas a vencer o bloqueio, vencer o medo e ter uma confiança com a oratória. Aí comemos foi tudo, os lanches, até acabar, 3 dias comendo lanche, o frigobar lotado de refrigerante. Engordei pra caramba. Sobrou nenhum lá, não? Vamos lá comer lá, né, Murilo? Olhei para uma Calóizinha Elite, desenvolvi ansiedade por causa disso também, fechou, não tinha nenhuma previsão. Sim. Aí vi uma Calóizinha Elite lá guardada, que eu tinha trazido do Pará. Olhei, caiu a ficha, vamos pedalar. 60 dias, fazendo dieta, pedalando, reduzi 14 quilos. E você acha que o ciclismo contribuiu para a sua habilidade de se concentrar, de se comunicar, de transmitir tudo isso daí que você quer fazer hoje? Cara, o ciclismo é um esporte que eu me apaixonei quando sacanearam comigo no estado do Pará. Eu aprendi a amar na sofrência do ciclista. Por exemplo. Já te batizaram já com... O cara me convidou e falou assim, Valmor, bora pedalar? Nós temos um pedal aí domingo, vai dar mais ou menos uns 50 km. Aí eu falei, beleza. Fui lá na Centauri e comprei uma Caloi, R$700 eu paguei. Falei, cara, vou de Caloi, né? De tênis, cheguei 2 km, falei, cara, tô voltando, não dou conta mais não. O desgrama que eu fui inventar pra minha vida. Aí o dono de uma bicicletaria, que era o líder lá, falou assim, Valmor, vai com a minha, uma Cannondale Left, R$14 mil na época custava. Rapaz, eu pedalava, uma pedalada, a bike andava sozinha. E olhava pros parceiros, tudo sobrado. Eu falei, eita, coisa boa. Aprendi a rivalidade. Você acostuma fácil com coisa boa, né? Cheguei em casa, eu tava sem bretelle, sem bermuda, de proteção nenhuma. Nossa. Fiquei 5 dias sem caminhar. Na gráfica eu andava só assim. Não conseguia sentar para atender cliente só em pé. Rapaz, mas a endorfina liberada, atravessamos o rio, em canoa, empurrando bicicleta, e ladeira acima, foi uma sensação muito gostosa. Eu tenho as fotos salvas até hoje no computador. E aí, fui na loja e falei assim, Alex, eu quero comprar uma bike melhor, cara. Aquela bike, não, você precisa de bermuda, você precisa de sapatilha. Já gastou dinheiro no equipamento. Só de bike foi R$2,5. Só a bike, né? Uhum. Era 700, fora os equipamentos, as coisas nada. E comecei, aí fiz 130, aí eu comecei a gostar de pedalar. Os parceiros lá do Pará, em Marabá, no estado do Pará. Aí fui para Goiânia, comprei uma carretinha dessas de reboque. Falei, vou vender essa carretinha. Coloquei na frente da gráfica. O Alex me ligou, amor, quanto que você quer essa carretinha? Cara, tô pedindo 6 conto. Aí ele falou, não, é muito caro. Eu falei, faz o seguinte, eu tô querendo uma bicicleta aí. E ela vale 6 mil. Vamos trocar pau a pau? Eu falei, fechou. Ele é o cachorrão do estado do Pará. Ah, é? Gosta desses movimentos. Eu quero para levar os ciclistas. Beleza, uma carretinha de 2 eixos, peguei a Calóizinha Elite. Aí comecei a pedalar nela. E trouxe aqui para Cuiabá, troquei numa Full, aquela hoje que você conhece. Essa já foi R$32 mil. Uhum. Aí eu pergunto, é gostar ou não gostar?
tem que gostar do esporte. Amar, o cara né? tem que gostar. Aí você faz o quê? O trabalho, você pensa o seguinte, cara, agora que eu comprei parcelado em 24 vezes, igual o Gustavo Lima fala, eu vou trabalhar mais para pagar. Mas assim, é prazeroso, é satisfatório você praticar uma atividade física, o network que você constrói, respondendo a sua pergunta, como que isso me ajuda? Aonde eu vou, nas cidades vizinhas, eu levo a bicicleta, a gente, quando dá, obviamente, se reúne, igual lá em Sorriso. Eu fui para lá, aí lá no pedal conheci a Aline Mariga, dela fez o curso, levou mais 4 alunos por indicação dela para a sala de aula na CDL. Fizemos até a parceria com a Mauro Ribeiro através da indicação dela. É isso que eu ia perguntar agora, se já teve alguma experiência marcante pedalando que você pudesse relacionar com isso. Foi essa situação. Network, tem muito. Onde eu vou, com o que você trabalha e tal, a gente acaba se familiarizando com os alunos. E aí o que acontece? A gente faz amizade. Então hoje eu sempre falo assim, quem conquista um amigo, a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Sim. Então eu tive muitas amizades, tenho muitas amizades hoje que o ciclismo me proporcionou. O curso ele termina, a gente faz amizade sim com algumas pessoas, mas Chuma, não tem como você conhecer todas as pessoas, lembrar de todas. Porque agradar a todos. São 50 pessoas em média por mês. Cada grupo, cada turma tem um grupo. Teve meses que eu atendi 100 alunos em um mês. Então é gente pra caramba, você não tem como falar assim, eu lembro de todas. Não, eu sei que eu vou num shopping, em algum lugar, o professor vem, me cumprimenta e eu fico, cara, eu de tenho onde? isso também, porque de eu onde já trabalhei que eu em tanta academia que eu tô no lugar, a pessoa lá, ô Chumar, e aí, beleza? Não sei que eu nem sei o nome. Né? Aí você às vezes lembra, às vezes a gente tem uma memória assim, meio que acaba armazenando, boa, porque um dia eu vi uma pessoa passando e pela cor do cabelo, na hora que ela olhou para o lado assim, o meu filho Gabriel estava junto, falei, essa aí foi a aluna nossa. Rapaz, eu fui indo no WhatsApp, falei, tá aqui, ó. Lembrei. Existem lapsos assim que a gente acaba lembrando, mas dificilmente. Agora o ciclismo não, você pedala mais vezes, o que muitas vezes a galera não entende, que o ciclismo não é só competição. Por exemplo, lá, qual que é o nome do menino que trabalha com mármore, granito e... que foi sábado? Não é o Paca. É o Paca. Anderson. Isso, ele mandou o videozinho lá. Eu nem sabia da profissão dele, cara. Ele falando, conversando, contou a história da queda. Eu falei, caraca, esse cara pedala aí há tanto tempo, sempre a gente vê falar dele e tal. E você vê, é uma história de superação que ele teve no ciclismo. Certeza. Daqui a pouco, Chuma, eu posso precisar do serviço dele. Com certeza. Então, assim, o esporte, o ciclismo, ele constrói desde que você saiba utilizá-lo, né? Sim. Um network, você vai acabando fazendo amizades. Constrói pontes, né? Isso. E a questão principal em relação à atividade física ter me ajudado, o trabalho exige de nós neurônios a serem queimados. Você que me informa o tempo, nós estamos indo aí, eu não sei. Lá. E quando você vai queimando muitos neurônios, você acelera. Augusto Cury fala, cuidado com a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E aí a gente deixa de fazer o que gosta, só no trabalho. Então é você conseguir conciliar os dois, fazer uma atividade física para ter uma desenvoltura profissional também. Por quê? Essa SPA ela provoca muitos lapsos na nossa mente. E esses lapsos trazem também alguns sintomas patológicos. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a ansiedade ela provoca dermatite em você, algumas doenças patológicas, inclusive gastrite, que se torna gastrite nervosa e assim, exato, e assim por diante. Tudo questão de ansiedade. Queda de cabelo. E aí, se a gente viver só em médico, remédio, não vai alcançar uma cura para isso. Sim. Vai amenizar. Então, por que não conciliar uma atividade física que te ajuda a combater a ansiedade? Sim. Que te ajuda a combater a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? Desacelerar um pouco a nossa cabeça. Sim. Desacelerar um pouco o nosso dia a dia, a nossa mente. Por exemplo, você vai pedalar 2 horas. 2 horas de pedal. Sábado foi 2h30, né? Tem pedal que é 3 horas. Cara, o que você faz em pensamento durante 3 horas em cima da bike? Tu, professor hoje, Chuma. Ixi, eu penso em tudo. Tudo. Na família, no trabalho, nos projetos, em Deus, em
em como que eu vou chegar na frente do meu amigo, Tá, as e estratégias. tu pensa em pagar conta quando tá em cima da bicicleta? Sim, o tempo todo. Tem conta pra burro. Ai. E vai resolver alguma coisa? Você ficar ali se martelando os seus pensamentos? Não vai. A gente muitas vezes no nosso dia a dia a gente pensa assim, vamos imaginar comigo, essas 3 horas de pedal, de atividade física. Com meia hora você fica pensando em como pagar essas contas, aí você quer arrumar alguma estratégia. Ou você vai pro computador, ou você faz alguma coisa. Na bike não tem como fazer isso, cara. Você pedalou 1h30, você tem que voltar 1h30. A não ser que seja no rolo, né? Que você só desce dali e vai lá pro computador. Mas se você vai ou pra natureza, ou pra estradão, enfim, você pensa o seguinte, eu rodei 50 km, eu tenho que voltar a 50. É onde você tem que esquecer de tudo. Esquecer mentalmente de tudo que é tipo de problema. Porque pensar neles naquela hora não vai resolver o problema. Então deixa para mim pensar depois. Vai fritar esses neurônios aí. Exato. Aí você fica queimando neurônio à toa. Se o próprio trabalho já te desgasta queimando neurônio, imagina você ficar mais 3 horas parado no sofá pensando só no problema. Acaba meio que arrumando outro problema, né? Porque Exatamente. Você fica lá naquele pensamento, aí gera uma ansiedade e você não consegue ver e achar saídas, né? Para esse problema, né? Valmor, qual que é o conselho mais valioso que você daria para alguém que quer melhorar a comunicação? Vamos lá. Não é usando de retórica, mas fazer uma pergunta para você. O Deu Branco, já passou por ele? Vixe, aqui mesmo no podcast já teve vários brancos. Aí você confia branco, amarelo, né? Aí você, preto. Preto, branco não. Parei de você usou um termo recentemente da menina, ficou com o teto preto. Sim. Eu nunca ouvi essa expressão, teto talvez preto seja pela quando visão apaga turva. tudo, né? Ela mesma falou, fiquei Apagou, ficou tudo com uma escuro. visão turva aqui, eu não consegui enxergar nada. É o teto preto, às vezes quando você levanta de uma vez e dá aquela... Você tá sentado, aí você levanta rápido e dá aquela escurecida, é isso que é o teto preto. Tá, quando você vai para frente de uma plateia, sabendo que você já passou pelo Deu Branco, o esquecimento da fala, você fica preocupado, não fica? Vixe. Fala, tá, e se acontecer de novo, o que eu vou fazer? Se você não sabe o que fará no futuro, com certeza isso não vai te trazer confiança. Mas se eu te falar que existem técnicas para você ir para frente da plateia, se der o branco, eu sei como contornar essa situação. Isso vai te trazer confiança. Por exemplo, você vai aqui para Tangará da Serra. Eu estou com 50% do combustível no carro, no tanque. Bom, eu já sei e eu tenho certeza que tem um posto de combustível no final da cidade que está aberto, é o último posto e eu vou abastecer lá. Eu tenho certeza que ele está aberto. Você não vai pegar a estrada confiante? Com certeza. E se você não tiver certeza que ele está aberto? O que você faz? Aí vai dar um medinho, né? Não, mas para precaver, ficar você sem abastece combustível. Antes. Você vai encostar no primeiro. Claro. Eu passei cara, eu vou voltar. Já aconteceu em rodovia de eu ter que voltar. Eu não sei se tem lá na frente. E o que eu ficou para trás está a 2 km. No computador de bordo eu só tenho 10, eu vou voltar. Vale menos o risco. Com certeza. Então, quando você tem preparo para falar em público e sabe que aquele elemento não vai ser um elemento surpresa, o Deu Branco, mas você vai saber contornar ele, isso vai te trazer mais confiança. Você vai subir no palco, você vai para frente de um grupo de pessoas com mais tranquilidade. E eu vou recapitular contigo aqui até para ajudar quem está nos assistindo e passar técnicas. O que provoca o Deu Branco? Agora eu que estou fazendo a pergunta para o entrevistador. Ansiedade. Ansiedade é o primeiro fator. Uhum. Né? Só que não é uma ansiedade com sintomas patológicos. Sim. Por exemplo, emocional, existe a ansiedade boa e a ruim. A ansiedade boa é quando você está esperando uma viagem. Você comprou passagem ou se programou, vai de carro, você está esperando, é amanhã. É uma ansiedade boa, não vejo a hora chegar. Arruma as malas. Você arruma por antecipação. É uma ansiedade gostosa. Você compra um carro, espera o carro chegar. Enfim, entrar numa casa dos teus sonhos. É uma ansiedade boa. Agora, quando você pede algo do Mercado Livre para ciclista, pensa numa ansiedade boa. Cara, toda hora. Comprou uma peça nova, uma sapatilha, um capacete. É uma ansiedade gostosa. Então, se você vai falar em público e tem medo do Deu Branco, por que ficar sofrendo? Ixi, e se der o branco? Aí você sofre por antecipação. E se eu esquecer? Caraca, sofre por antecipação. Sofrer por um problema que você nem sabe se vai existir. Então compre como algo bom. Cara, não vejo a hora de chegar.
daqui a pouco, daqui 10 minutos eu entro no ar, daqui 10 minutos eu vou para frente. Eu estou pronto, eu me preparei, eu confiar estudei. no preparo. A autossabotagem também provoca o deu branco, como a gente falou, mas as técnicas, por exemplo, vou passar algumas delas aqui. Primeiro, nunca diga deu branco. Se você vai falar em público e esqueceu alguma informação, não diga deu branco. Pessoal, anota desculpa, aí, pessoal do Instagram aí, ó, já vai uma dica aqui, de grátis. Não diga isso, deu branco. Por quê? Isso não vai te ajudar em nada. Ninguém vai falar, não, eu lembro o que você esqueceu. Não existe essa possibilidade. Ao invés de falar deu branco, volta alguns segundos atrás. A plateia vai achar que você está dando mais ênfase ao que você acabou de falar, quando na realidade você está só lembrando, tentando lembrar. Ah, mas eu não lembrei, não tem problema, usa uma frase mágica. Na verdade, o que eu quero dizer é... Aí quem está te ouvindo, o que ele quer dizer? Duas coisas podem acontecer, exato. Mistério. Ou você lembra... ou você inventa. E quem está me escutando vai saber se eu inventei ou lembrei? Ele não sabe, ele não conhece o teu conteúdo. Sim. E foque no objetivo da sua fala. Qual que é a mensagem principal que você quer deixar para a sua plateia? Porque muitas vezes o deu branco é palavras, são nomes, números e nomes de pessoas. E isso se torna irrelevante quando você tem conteúdo. E aí vem o segredo matador para... aliviar, vamos dizer assim, não eliminar, aliviar o deu branco, que é estoque de conteúdo. Quando você vai falar em público e você sabe que você vai falar por 5 minutos, se prepare para falar por 10. Ou seja, é melhor você ter o que falar e não precisar do que precisar e não ter. O que é estoque de conteúdo? Um livro que você leu e você usar uma frase desse livro é estoque de conteúdo. Uma citação de um filme, uma história, um storytelling é estoque de conteúdo. Mas tem que ter essa preparação com antecedência. Massa. Vou fazer uma pausa aqui para a gente fazer um café do Café Três Corações, que é patrocinador do canal. Para você que está ao vivo aí no Instagram, comente, eu quero Atacadão do Suplemento para estar concorrendo a um kit lá do Atacadão. Entra no nosso canal no YouTube, se inscreva para estar concorrendo, tá bom? Enquanto eu faço café aqui, Valmor, a gente vai fazer 5 perguntinhas, bate rápido aqui, e você vai contar pro pessoal aí algumas preferências suas. Diga pra gente um ídolo para você hoje. Jesus. Enquanto eu faço café aqui. E por quê? Porque eu trabalho com oratória, e tem um versículo na Bíblia que fala assim, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava falando, falavam assim, nunca ouvimos alguém falar de tal maneira. Quando eu conheci esse versículo, eu pensei comigo, eu quero causar um impacto no coração das pessoas. Eu quero que a minha mensagem chegue no coração das pessoas e as pessoas gerem um encantamento. Um dia, uma aluna falou assim, Valmor, o teu curso tem algo diferente, ele gera um encantamento em nós. No outro dia, quando termina o curso, a gente já sente saudade da sala de aula. Então, Cristo, Jesus, ele é minha inspiração, meu ídolo, principalmente a forma, muitas pessoas confundem, ele falava com autoridade, não era brigando, era com convicção daquilo que ele estava falando. E uma música, que é uma música que você tem, que, assim, a sua preferida, tá no seu Spotify, ela não é em português, é a música que marcou o início da minha carreira como locutor, Crystal Lewis, o nome da música é Trust Me, que quando eu descobri, eu coloquei essa música como fundo musical do meu programa. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fui ouvir essa música de novo e eu comecei a chorar, me emocionar. Meus meninos estavam do lado. Porque o pai está lembrando da programação. É a letra. A letra fala de uma pessoa que foi muito provada, que entrou num vale e conseguiu sobreviver através da ajuda de Deus. Então, por mais difícil que seja o vale que nós possamos passar, eu acredito que Deus sempre estará à disposição para nos tirar. O nome da música é Trust Me, da Crystal Lewis, uma cantora norte-americana. E um filme? Você já assistiu várias vezes? Não, eu já assisti vários. Eu não vou falar assim que tem um em específico, mas... falando até da própria palavra de Deus e tal, é um filme que eu aconselho muitas pessoas a assistirem. Inclusive eu peguei uma parte desse filme e coloquei no meu Instagram, deu 300 mil visualizações. É Paulo, o apóstolo de Jesus.
Esse filme eu assisti acho que 2 ou 3 vezes. Antes eu sempre assisti Paulo, o Apóstolo de Jesus. É um filme... Tem na Netflix? Eu acredito que tem. Na Prime ou na Netflix. Paulo, o Apóstolo de Jesus. Então tem várias... Talvez porque eu admiro muito o tom de voz. O narrador do Apóstolo Paulo, aquela voz lá é de arrepiar. É uma voz que parece que você ouve Deus falando contigo através da dublagem. O dublador é sensacional. E Arthur também é um filme top. O Rei Arthur é um filme que eu acho que nós assistimos em casa mais ou menos umas 8 vezes. Mas que mais marcou em relação a tudo foi esse filme do Apóstolo Paulo. E uma leitura, amor, de cabeceira, alguma que você indica? Então, profissionalmente, existem vários livros que a gente pode estar indicando. No meu Instagram tem uns posts lá também de livros sobre oratória, comunicação, mas eu acredito que não só para mim, mas para todo ser humano, ler a Bíblia. Se você for lá no meu escritório, você vai ver uma Bíblia King James em cima lá da minha mesa. Então, todo dia você tem que ler algum versículo e meditar, não só ler por ler. Existe uma grande diferença, Chuma, entre ler e meditar. O que você está lendo, aquilo que você está meditando. Você pode pegar um livro sobre comunicação. Existem vários livros aí de oratória, existem livros de liderança, mas se você passa a meditar nesses livros, automaticamente você aprende, e aprende muito. Na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, o livro que eu mais aconselho a utilizar é o livro A Bíblia Sagrada, o livro mais lido no mundo. O livro profissionalmente que eu utilizei muito tempo, e eu vendi muito esse livro, Você Pode Falar Melhor, do Noélio Duarte. São técnicas de comunicação, de oratória também. Você pode falar melhor, de Noélio Duarte. Vou anotar aqui. E se você pudesse voltar no tempo, amor, você mudaria alguma coisa na história? Primeiro, do Valmor? Se eu fosse fazer esse café, eu colocaria um pouco de açúcar. Você quer açúcar? Até aqui? Um pouquinho no tempo, melhorar. Eu achei que você tomava sem açúcar, pô. Foi mal, peraí. Não é saudável tomar com açúcar, mas a gente vai... Você tem que tomar sem açúcar. Igual aquela frase, o cara fala, pô, acordo 4 da manhã pra pedalar, tomo café sem açúcar. Não dá pra confiar nesse cara não, né? Você tem aqui um sachêzinho lá. Já acabou. Não, eles falam para não tomar açúcar, mas eles dão uma tigela sem açúcar, toma tudo antes. É para você não tomar mesmo, cara. Açúcar faz mal. Eu mudaria muita coisa, mas a começar por mim mesmo. Eu acredito que nós temos que olhar para o passado como uma experiência, tudo que a gente viveu como experiência para ensinar outras pessoas. E o que nós podemos mudar no nosso passado para melhorar o nosso futuro. Então, eu acredito que existem N coisas que eu poderia ter mudado, não só profissionalmente, mas como pessoa também. E eu acho que isso, Chuma, a vida vai nos ensinando. Sim, existe um ditado um pouco antigo que você vai morrer e não vai aprender tudo, né? Isso é verdade. Bom, para a gente finalizar aqui, Valmor, se você pudesse resumir a sua filosofia de comunicação em uma frase, o que seria? Qual seria, aliás, essa frase para você passar aí para a galera? Oratória, comunicação, é falar com a tua alma, para a alma das pessoas, independente do que vão falar de você. Não pensar no que vão falar de você. Resumindo, explanando essa frase fale com o teu coração para o coração das pessoas. Elas irão te ouvir. Top. E deixa uma mensagem aí pro pessoal, pra gente finalizar o nosso episódio 30 aqui do InformaCast. O Valmor vai deixar uma mensagem aí para vocês sobre motivação ou algo que ele queira falar aí, fica à vontade. Primeiro quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, não só ministrando essa entrevista, deixando técnicas também para quem vai nos assistir e está nos assistindo ao vivo no Instagram, e falar que o Oratória Sem Limites também está à disposição. Nosso Instagram, @Oratória Sem Limites. Nosso site também, oratoriasemlimites.com.br. O meu principal, quando eu entro em sala de aula, Chuma, você me conheceu como professor recentemente, no último final de semana. Quando eu entro em sala de aula, eu penso o seguinte, eu vou dar o meu melhor.
sempre pensei comigo nas minhas primeiras palestras, vou detonar. Pensamento na minha cabeça, eu preciso regaçar. E eu aprendi que quando você coloca o seu coração, a sua alma no seu trabalho, você quer o melhor para as pessoas. Uma vez um aluno falou para mim assim, lá de Manaus, Valmor, eu pagaria 3 vezes mais o teu curso. Pelo que você nos passou, vale. Eu paguei R$6.000 num treinamento lá em Belém e eu não ouvi o que eu ouvi no teu treinamento aqui. E é porque é famoso e tal, não vou citar nomes. Eu comecei a perceber que quando você entra com a sua alma, com o teu coração e faz o teu melhor e entrega o teu melhor, as pessoas começam a perceber. E isso é gratificante. Então a mensagem que eu deixo é: tudo que você for fazer, faça o melhor. Não aceite menos do que isso. Dê o seu melhor, custe o que custar. E não pense em financeiramente o retorno que você vai ter. Não pensar nisso. Por quê? Quem trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro, mas não sabe nem com o que está gastando. Quando você trabalha com propósito, você ganha dinheiro e vê resultado do seu trabalho. Isso. Então, com a bênção de Deus, existe um Provérbios que Salomão escreveu, Provérbios capítulo 3, ele fala assim: para rir o povo amaldiçoa o trigo, mas a bênção haverá sobre a cabeça daquele que vende, ou seja, do vendedor. Tu está à venda, teu produto, teu serviço está à venda, a forma como você se comunica está à venda. Então quando eu ouvi assim de alunos, o teu curso foi uma bênção na minha vida, e saber que eu fui o motivador dessa bênção na vida dessa pessoa, tem dinheiro que paga isso? Não tem. Ver uma pessoa falar assim, eu tive a minha vida transformada através do teu curso de oratória. Existem N professores de oratória no Brasil, N cursos. E eu sempre falo, independente, busque aperfeiçoar a sua comunicação, se profissionalizar. Mas quando você for para o palco, quando eu falo assim, eu falei até para você, Chuma, o palco é seu. Cara, você tem que subir lá e falar, vou dar o meu melhor aqui. Pode ser uma simples apresentação, uma simples oportunidade, mas dê o seu melhor. Logo você vai colher os frutos. É isso aí. Show de bola. Eu vou encerrando aqui esse episódio com toda essa energia, com toda essa positividade aqui do Valmor. Agradecendo mais uma vez aos patrocinadores do canal, ao Atacadão do Suplemento, Bateras Beach Cuiabá, Instituto Rafael Fittipaldi, Ciclo Shimano, Vai Bem Saudável, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports. E aos nossos apoiadores, Z4 Store, loja online, Farmapele Cuiabá, PHD Bike Shop, Café Três Corações. E pedir aí para o Valmor deixar o seu contato, o telefone, ele já falou das redes sociais, mas se quiser deixar algum telefone... Isso, no Instagram, só pesquisar lá, Palestrante Valmor Nascimento, vai aparecer meus números lá, contatos e já tá Oratória lá, Sem né? Limites. Isso, tá tudo é isso lá. aí. E galera, agradecer quem ficou ao vivo aí no Instagram até agora com a gente, que esse conteúdo riquíssimo aqui de dicas e vivências aqui do professor. Agradecer também ao pessoal do YouTube que está sempre acompanhando os nossos episódios. Pessoal que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo com os amigos e espero vocês no próximo episódio. Até mais, até já. Valeu. Beijo!